Fala galera, esse é mais um New Life Del Talk e o New Life Del Talk de hoje é o terceiro F, né? E na aula passada a gente estava falando sobre a fonte e como que quando o fluxo encontra a fonte, a gente provoca a produção do som, certo? Só que esse som, ele tá interno ainda, esse som não foi colocado para fora. E quando a gente coloca nesse terceiro F, que é o filtro, aí você vai me perguntar, Jeff, o que é isso? E é simples, o filtro é quando a gente coloca a nossa voz em projeção. O que significa projetar? Soltar, colocar para fora. Então é isso que a gente faz na projeção, nesse terceiro processo que a gente também chama de ressonância, tá bom? A nossa voz, ela tá acontecendo já saiu um processo sonoro, só que o som que sai da prega vocal é como se fosse aquele som, sabe aquela máquina de cortar grama? É como se fosse isso. É isso aqui, ó. É esse o som que sai. Só que a gente precisa projetar palavras, notas, essas coisas, e tudo isso vem de informação do nosso cérebro para coordenar todos esses músculos. E aí a gente formata as palavras na boca e essa coisa toda. Só que para a gente ampliar essa voz, a gente precisa de algumas coisas que são chamados de órgãos ressonadores, tá? Que vão fazer a ressonância. Quais são esses órgãos? Você vai me perguntar e eu vou te responder. A boca é um dos, e acredito que o principal. A gente tem também as cavidades nasais, que é toda a região nasal. Inclusive, você já ouviu alguém que fala pelo nariz ou canta pelo nariz? Não pelo nariz em si, mas que tem uma voz um pouco mais assim, né? Você conhece alguém? Então, é quando a gente usa essas regiões. A gente tem algumas outras regiões que a gente usa também para ser os órgãos ressonadores e a gente faz essa voz ressoar e ser ampliada. Então esse é o filtro. E como que a gente entende o filtro? A gente entende o filtro como uma colocação, como uma expansão e uma forma de ampliar essa voz que já existe. E aí a gente coloca a formatação das palavras, as notas, através de dois fatores que são muito importantes e que inclusive a gente vai falar na próxima aula, que são os fatores de memória musical e memória muscular. E aí a gente vai falar sobre isso e entender como que funciona um pouco mais sobre isso, tá bom?